Olá a todos, mais uma vez quem vos fala é o José Gouveia e este é o ArcJGJ, um canal pensando em ti que deu um ponto de partida na execução de projetos no AutoCAD e modelagem 3D no SketchUp. Então, eu estou aqui a desenvolver uma série de vídeos desde o aprimoramento do teu computador até a fase de execução de um projeto completo. Então, nós já vimos aqui como tornar o seu computador mais dinâmico, como organizar os comandos no SketchUp e agora eu vou te mostrar os principais comandos que você deve saber para a execução rápida e precisa dos teus modelos 3D no SketchUp. Então, se já gostou da ideia, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder mais conteúdo, porque aqui eu vou elaborar um conteúdo completo desde o aprimoramento do computador até a execução de um projeto. Então, se não quer perder estas aulas, eu aconselho a se inscrever no canal, ativa o sininho e não perder nenhuma destas aulas, porque eu garanto para ti que de agora em diante você vai se tornar um especialista melhor. Então, bora na tela do meu computador. Bom, pessoal, já estou aqui com a tela do computador, na tela do computador e, como eu disse, bora lá para não perder tempo. Bom, gente, é o seguinte, eu normalmente sou de opinião de que a melhor forma de aprender é praticando. Então, não adianta eu ter que ficar aqui e te ditar, olha, os principais comandos são a trena, são a linha, são o retângulo, são não sei. Olha, isto normalmente é muita teoria. Para quem está a começar, fica muito confuso. Até porque eu também, quando comecei, foi mesmo assim. Você olha para estas todas as ferramentas e vê, puxa, mas eu vou ter que aprender toda a função de todas essas ferramentas. Não, mais uma vez repito, você pode aprender todas elas, mas para modelagem especificamente, você não precisa aprender todas elas. Então, como eu disse especificamente, é simplesmente aprender as principais. Então, basta você pegar aí as principais ferramentas. Com o tempo, você vai desenvolvendo aí algumas necessidades específicas que vão te levar a aprender outros comandos. Então, nesse caso, vamos simplesmente aqui pegar os comandos principais. De que forma? Eu vou desenvolver aqui um projetinho, uma coisinha muito básica, mas procurando utilizar os principais comandos para você pegar aí já o domínio, porque normalmente a nossa mente aprende melhor vendo e praticando do que simplesmente vendo. Olha, simplesmente eu te digo, olha, os principais comandos são x, 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 x. Você esquece de uma vez, mas se eu ditando aos poucos, tipo uma história, por exemplo, a nossa mente aprende. Então, vamos nessa. Eu vou apagar aqui a mocinha. Ok, o que é que eu faço sempre para começar? Você deve sempre trabalhar o mais perto possível do centro dos eixos. Ou seja, a partir deste pontinho aqui, que viram que era deste pontinho aqui amarelo, que agora está verde, vocês têm sempre que trabalhar o mais perto possível daqui. Por quê? Porque se eu ter que fazer um modelo lá tão longe, por exemplo, eu faço uma coisinha aqui, vamos ver, vou marcar tudo, vou dar um make group, eu vou arrastá-lo para bem longe daqui. Por exemplo, aqui. Vamos ver o que pode acontecer. Notem só o que pode acontecer aqui. Não, ainda aqui está perto. Mas o que acontece? Talvez, para quem já está há um tempinho aí com o SketchUp, ele já deve ter notado aquele zoom que você, ao aproximar no objeto, ele dá um recorte aí no objeto. Então, isso acontece normalmente devido ao distanciamento dos eixos. Então, modele o mais perto possível dos eixos. Ok. Primeira coisa que você precisa saber, eu vou explodir aqui isso, é questão de hábito, por isso que eu já coloquei em grupo. Bom, então, primeira coisa, você vai criar um retângulo do teu terreno. Se for uma coisinha pequena, aconselho. Se for uma coisa mesmo grande,
procura sempre utilizar a ferramenta Sandbox para modelar aí um terreno com uns desníveis para dar um pouco mais de realismo. Então, como aqui nós queremos simplesmente trabalhar com modelos básicos, eu simplesmente vou aqui mostrar os principais comandos. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui é criar um retângulo básico, a base do nosso terreno, é claro. Então, aqui o nosso retângulo. Se verem aqui, já na aula passada nós já configuramos estes todos os comandos aqui, do jeito que estão. Então, se verem aqui na parte inferior esquerda, vão notar aí as dimensões. Então, eu quero que seja um retângulo ou quadrado. Se eu quero quadrado, por exemplo, eu vou dar aqui 12, dá um ponto e vírgula por 12. Ou seja, a primeira dimensão é do eixo vermelho e a segunda dimensão do eixo verde. Bom, vamos dar aqui um reverse face. Por quê? Eu já especifiquei lá naquela aula, mas aqui eu vou dar mais uns toquezinhos. Para quem renderiza utilizando aí qualquer software de renderização, é importantíssimo você sempre manter as faces brancas, porque senão pode causar problemas durante a configuração aí dos materiais. O teu render pode surgir com muitos bugs que vão estragar a tua cena. Então, por favor, todo o seu trabalho aqui que você fazer, procure sempre mantê-lo na face branca. Muito bem. Agora que temos aqui uma base para o nosso terreno, o que vamos fazer? Vamos tirar as delimitações do nosso terreno. Então, vamos dar um T, um atalho de treina. Treina é este comando que está aqui. Então, eu normalmente utilizo mais atalhos. Por favor, treinem atalhos. Procurem sempre saber os atalhos para os comandos, porque isso facilita bastante. Te tira um monte. Imagina, olha, o tempo são contados em segundos, ou seja, hora, minutos, segundos e milímetros. Então, esse tempo que você sai daqui até ir clicar no comando é um tempo que você está perdendo. Imagina quantas vezes você vai ter que parar daqui, sair daqui, clicar lá, sair daqui, clicar lá. Só aqueles que você normalmente mesmo os atalhos, tipo siga-me, por exemplo, não tem um atalho. Então, são comandos. Eu particularmente, se todos esses comandos tivessem atalho, eu não precisaria de ter esse aqui aberta, porque a maior parte deles aqui os atalhos, então simplesmente modelo com mais rapidez. Por exemplo, eu quero tirar treina, tá? Eu tiro já treina, dou aqui uma dimensão para o afastamento, por exemplo, do meu terreno. Já joguei aí, pá. Venho aqui, puxo, tá. Puxo aqui, tá. Depois de eu tirar as delimitações do meu terreno, puxo aqui, por exemplo, afastamento frontal, tiro. Depois de eu tirar, vem aqui, eu já mudei de comando, já venho aqui para a setinha. Então, normalmente eu tiro aqui, depois de eu trabalhar, sempre que eu termino um comando, eu sempre volto para a setinha. Isso já é um hábito, isso faço automaticamente. Bom, depois de você criar aqui as delimitações do nosso terreno, que utilizamos a treina, no caso este comando aqui, mas treina sempre os atalhos. O atalho é T, treina, T de treina. Bom, se estiveres a utilizar o SketchUp, tanto o SketchUp em português como em inglês, os atalhos são os mesmos. Então, vamos dar aqui um retângulo, que é o R, o atalho é R, vem aqui, o espaço é para setinha, que é este comando aqui, vou dar um R de retângulo, então dá um R, imagina o tempo que eu economizo, é bastante, então eu já termino aqui a treina, já venho para o retângulo e faço o meu retângulo aqui, tawas, pronto. Em vez de eu ir lá e ter que pegar o push-pull, pessoal, aqui todos estes comandos que estou a utilizar agora são os principais. Então, fiquem atentos aí. É melhor você aprendendo, fazendo, do que simplesmente citando. Então, eu já estou aqui fazendo e citando os principais comandos. Então, para a modelagem especificamente, eu particularmente aconselho sempre utilizar um grupo para o edifício. Então, make group, esse aqui vai ser o nosso edifício. Então, já criaste um grupo, ok. Ficou separado do restante do nosso modelo. Então, vamos lá. Vai dar um push-pull, o atalho é P para push-pull, ou simplesmente você vem aqui nesta abinha aqui, faz um clique e vens. Mas, como disse, treine os atalhos. Bom, vamos dar um push-pull, vamos dar um alicerce aí, um desnívelzinho, por exemplo, de 20 centímetros. Então, já que estamos a trabalhar em metros, isso dá, você olhar aqui nesse cantinho, eu vou digitar aí, vírgula,
0,2. Pessoal, é perda de tempo você ter que escrever 0,2, porque automaticamente o resultado é o mesmo. Se você colocar 0,2, automaticamente o software já entende que antes da vírgula tem um zero. Então você só coloca aí 0,2 e isso dinamiza o seu trabalho. Imagina a perda de tempo de você ter que digitar o número 0,2, ou seja, 0, basta digitar vírgula. Eu até nem estou mais acostumado a isso. Então eu automaticamente eu já sei que basta digitar o ponto aqui. Se é para centímetro, eu vou digitar aqui 0, ou seja, por exemplo, 2 centímetros. Eu já coloco aí ponto 0,2, 2 centímetros. Quero colocar 20 centímetros, ponto 2 simplesmente e dou um enter. Automaticamente temos aqui 20 centímetros. Querem ver? Vamos lá. Eu vou dar uma treina. Vem aqui. 20 metros, 0,20 metros. Então, tanto faz, eu vou dar um Ctrl Z aqui, tanto faz eu citando aí 0,2, enter, vai descer a mesma coisa, não tem diferença. Então, esse vai ser o nosso desnível. Agora, o que é que vamos subir? Vamos subir o pé direito. Nosso pé direito médio pode ser aí de 2,80. Sempre, pessoal, colocando aí as dimensões e verificando. Por isso é que colocamos aqui a caixinha para verificação aí das dimensões se está tudo certinho. Então, depois eu vou criar sempre a ferramenta treina e vamos subir aqui o nosso desnível. Então, ponto 2, enter. Ok, ponto 2 já tocamos aí. Vamos criar uma varandinha aqui. Então, vamos dar uma espessura da parede de ponto 2, de 20 centímetros e uma varandinha de 2 metros. Então, dou aí espaço, vamos dar uma treina de novo, vamos subir com 2,50. Ok. Depois vamos dar um retângulo de novo. Estão a ver? Esses são comandos que normalmente você sempre vai utilizar. Além dos plugins, é claro que quando depois aí vais precisar instalar, que vai te ajudar bastante, porque tem várias limitações e o SketchUp aqui impede de fazer. Então, eu estou aqui a fazer as coisas sem falar o que vocês já dominam esta parte. Então, eu vou fazer isso aqui um pouquinho mais rápido. Ok. Bom, já terminei com a varanda. Agora eu quero criar as aberturas das esquadrias. Mas antes de mais, tens que saber qual é o objetivo da tua modelagem. Você quer fazer um ambiente externo, um ambiente interno? Para PC fraco, você não vai dar para você fazer as duas coisas. Externo e interno pode demandar um monte de processamento que vai pesar bastante aí a tua viewport e vai ser difícil trabalhar. Então, se vais trabalhar os dois ambientes, eu aconselho separar os dois modelos. Tipo, criar um arquivo para modelo interno e criar um arquivo para modelo externo. Então, simplesmente você vai fazer o quê? Venho aqui no limite da minha varanda, pego a ferramenta linha, o atalho é L, ou simplesmente vir aqui nessa abinha e clicar lá. Então, vamos clicar aqui e vamos seguir o eixo verde que está lá. Esses eixos aqui são linhas principais, são linhas primordiais, porque elas nos direcionam se a linha está no eixo verde ou vermelho. O azul, que nesse caso é na vertical, ele fica aqui totalmente. O vermelho é na horizontal, no eixo X, e o verde no eixo Y, que é a linha do comprimento ou largura. Aí, então, vamos clicar aí, criar uma linha aqui para divisão. Dá um OK. E vamos utilizar um comando que, para quem já utiliza o AutoCAD, é um comando aí muito utilizado, que é o offset. Atalho F, ou simplesmente você vem aqui neste comando aí, offset. Então vais clicar lá, vais clicar na tua face, vais arrastar e vem aí e aqui já me dá as dimensões, quanto é que eu quero de offset. Então, se eu direcionar isso para fora da minha face, se eu digitar a dimensão, por exemplo, aqui, ponto 4, 40 centímetros, dá Enter, ele vai criar para fora. Então, vou dar um Ctrl Z aí, vou dar um F de novo. Se eu digitar para dentro, então eu dou um ponto 2, que é o que eu quero, a espessura da minha parede. Eu vou dar um Enter e cria um offset para dentro do meu modelo. Então, temos aqui nosso offset de push-pull e eu vou arrastar para baixo. Então já tenho aí o meu cômodo, ou seja, estou a fazer mesmo uma coisinha de modo só para ilustração aí. Bom, então
Feito isto, o que eu vou fazer? Vou dar um T de treina de novo para tirar aqui as delimitações da minha janela. Então eu quero que tenha aqui uma janela alta. Então vou dar, começando da espessura da parede, ponto vírgula, e vou dar uns 2 metros para lá, para a iluminação mesmo ampla do nosso espaço. Então eu vou dar um R, eu vou dar aqui um peitoril básico de uns 30 centímetros, ponto 3, Enter, vou dar um retângulo e abrimos aqui nosso espaço. Então, mais um push-pull. Estão a ver como é dinâmico você ter os atalhos? Eu não preciso mais ter que vir aqui e pegar isso. Normalmente aqui para pegar o Siga-me, por exemplo, que vamos já ver, vou utilizar aqui. Então vamos dar aqui, vamos abrir aqui a nossa esquadrinha. Eu puxo, vem como ela está, aparece essa face cinza. Sempre que aparece essa face cinza, significa que ultrapassou o limite da outra face. Então, você procura este pontinho azul. Quando fica aqui no pontinho azul, fica on face. Quer dizer que está na outra face. Então, dá um clique e ele automaticamente abre o nosso vão. Outras vezes fica com um vão aí, fica com uma face aí, mas basta eliminar a face e pronto. Então, onde é que vamos utilizar o Siga-me? Eu quero que tenha aqui uma estrutura assim clássica, se assim posso dizer, né? E alguma coisa aqui que vai tornar o nosso edifício. Então eu vou clicar aqui, vou vir para o verde, vou vir com 20 centímetros. 20 centímetros, 2, vou dar um Enter. Ok, vou subir até no eixo. Pessoal, olha, presta atenção. Quando você clica na setinha para cima do teclado, vem que ele carregou aí, negritou o eixo azul. Então, não importa onde que eu for, ele sempre vai direcionar a linha no eixo azul. Então, se eu quero que ele esteja aqui, ele vai ir. Não importa se eu vou direcionar não sei aonde, mas ele sempre vai digitar. Isso é muito importante para pontos de referência. Você vai precisar muito disso para quando tiveres a desenvolver aí um projeto complexo. Então, nesse caso, eu vou precisar deste pontinho aqui, eu clico e ele cria uma linha especificamente na altura deste ponto. Então, se eu vir aqui e digitar na tecla esquerda do meu teclado, agora vai negritar a linha azul. Se eu vir na tecla direita, ele negrita a linha vermelha, como podem ver, que é para lá. Então, sempre que eu vou digitar, se eu quero para aqui, ele vai sempre a partir daqui até lá. Então, ele vai sempre no eixo vermelho. Então, eu quero que ele venha no eixo verde. Então, eu vou digitar a tecla esquerda do meu teclado e ele vem aí. Então, dou um clique. Ok. Agora, o que eu preciso fazer? Eu quero criar uma estrutura aqui clássica. Então, eu vou dar um arco. O atalho é arc, ou um arco. Vem aqui, que é este comando, arco de 2 pontos nesse caso. Vens aqui, é o atalho arco. Os outros arcos não têm um atalho, por isso é que eu tenho esta abinha aqui aberta, né? Para, por exemplo, em caso deste arco, deste aqui, que é de 3 pontos, e este aqui para preencher a face. Então, mas em si, esse atalho arc já faz algumas funções que estes outros podem fazer. Então, só em alguns casos que não corresponde que você vai ter que ir lá e pegar para utilizá-los especificamente. Bom, então, vamos aqui utilizar o nosso. Eu vou pegar aqui do midpoint, do ponto médio, que é essa linha azul. Quando você vê esse pontinho azul, significa que é o meio de uma linha. Então você vem aí, dá um clique para aqui. Olha aí que ele formou uma linha roxa. Significa que ele formou um ângulo perfeito. Então, significa que está a formar aqui um círculo. Se eu clicar aqui neste ponto, ou seja, eu vi aqui, dou clique. E quando ele ficar roxo, dou 2 cliques, ele automaticamente elimina aquela parte. Então, venho aqui embaixo, também faço a mesma coisa. Clico aqui, dou roxinho, dou 2 cliques, ele vai eliminar aquela face. Então, dou mais um cliquezinho. Vem que ele marcou aí um ponto, significa que está no fim do eixo. Então, eu venho aqui, dou um clique. Eu quero que venha também aqui, dou um clique. E eu quero criar uma estrutura mais ou menos assim. Vamos lá ver, até mais ou menos aqui, ok. E eu vou dar aqui um delete. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero que esta forma contorne todo o meu edifício. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui marcar o nosso caminho. Nesse caso, é o caminho. Vou marcando aqui, vou marcando aqui e aqui.
Ok. Criei isto. Agora eu vou pegar minha ferramenta siga-me ou follow me, que é siga-me em português. Então dou um clique nele e clico na face que eu quero e olha o que acontece e voilá! Veem que ele formou uma estrutura que seria, eu diria que seria impossível fazer sem este comando. Então é realmente maravilhoso. Ele faz qualquer estrutura. Eu vou dar um Ctrl Z aqui só para primeiro colocar simplesmente algo assim. Vou dar mais uma linha aqui. Vou pegar deste ponto, vou dar um push aqui, vou dar um aqui para baixo e clicar aí e vou eliminar também esta parte. Ainda mais, eu vou dar mais uma estruturazinha. Então, eu vou dar na clica na setinha, não errar, para ele sempre ir aí para direitinha. Vou dar um ponto aí e vou eliminar esta parte. Ok, eu quero que ele forme uma estrutura assim. Então, vamos lá repetir de novo. Vamos marcar aqui o caminho. Até tens que marcar o caminho completo. Não pode ter um segmento aí que não vai. Por exemplo, eu vou criar mais uma linha aqui. Estou a título. Vou chegar esta linha aqui. Daí para aqui. Olha, vem que ele vai separar isso. Isso fica um que. Agora, se eu simplesmente clicar aqui e aqui, o resto do contorno, né? Aqui e aqui. Eu ativando o Follow Me, venho aqui, vem que ele vai simplesmente seguir até o ponto em que ele foi cortado. Então, ele não vai dar aquele contorno geral. Você não criou, faltou, ou seja, faltou um pontinho aí. Tem vezes até que ele não vai criar mesmo, vai dar um errozinho aí de que não foi possível criar. Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Vamos marcar o caminho e ver qual será o nosso resultado. Vou marcar aí, vou marcar aqui, aqui, Okay. Vamos lá, vamos pegar aqui o Follow Me e vamos dar um clique. Olha que maravilha. Bem, esta estrutura tão complexa que ele formou aqui, que seria quase impossível, né? Ou mesmo impossível. Imagina você ter que pegar aqui linha por linha e fazer isso, eu acho que ninguém conseguiria. Então, mas o Follow Me faz isso para nós muito simples e rapidamente. O mesmo vou fazer aqui no nosso desnível. Então, eu quero, já que temos 20 centímetros, então eu vou criar um desnível aqui de 30 a 30. Tá? Que vou vir com 60 centímetros, da ponto 6, 60, para um degrau, para um piso de 30 centímetros. Então, vou subir aqui 10.1, Enter, venho aqui ponto 3, que é 30 centímetros, subo mais. Olha aí, já me deu um ponto de referência. Isso é bacana pra caramba, facilita a nossa vida. Aí vamos dar um clique, pronto, preenchemos. Agora, vamos especificar. Lembram daquele comando que oculta o exterior do grupo? Aqui é muito útil. Olha o que vai acontecer. Eu vou digitar aqui o N. Para quem não sabe, este comando eu aconselho a assistir a nossa aula passada sobre a organização dos comandos no SketchUp. Então, vai lá e vai ver como você pode fazer isso. Clicando aqui, para quem já assistiu a aula já sabe, já está configurado. Então, basta clicar no N e ele vai ocultar o resto. E aqui eu clico normalmente no meu caminho. Venho aqui, clico, venho aqui, clico. E olha aí, atenção, tenho que parar. Eu quero que ele termine aqui. Então, venho aqui, clico e clico de novo aqui. Olha, se estão a ver aqui, estou a marcar as linhas com o Shift. Se você clicar no Shift, vem que ele vem aí com esse sinal de mais e menos. Então, se já está marcado, eu vi, clicar de novo, ele desmarca. Se não está marcado, eu clico, ele marca. Se eu clicar Ctrl, vem que só vem imagem. Então, ele só acrescenta. Então, se eu clicar aqui, vem que ele vai continuar acrescentando. Se eu ver aqui, aí ele acrescenta, mas não tira. Já o Shift, ele tira como também coloca. Então, eu normalmente fico já acostumado com o Shift, fazer as duas coisas, né? É só ter cuidado aí. Para casos específicos em que você só quer mesmo acrescentar, você clica aí no Ctrl e acrescenta a seleção. Bom, o que eu vou fazer? Eu quero que essa escada seja contornada por todo o meu desnível. Então, eu vou ver aqui. Opa, ele desmarcou de novo. Vou marcar ele. Vou marcar ele. Terminei a marcação. Agora venho aqui de novo no Follow Me. Voilà. Vem o que aconteceu. Ele fez de novo o mesmo toquezinho. Então, eu vou baixar isso aqui para estar no mesmo nível que isso. E vou apagar essas duas linhas que para mim já não são necessárias. Ok.
Bom, eu vou abrir agora o vão da minha porta. Eu quero que o vão esteja aqui. Então, eu vou vir aqui com a espessura da parede, mais a boneca. Eu vou subir com 1.4. Enter. Uma boneca interna de 20 centímetros. Então, aqui 1.8. Quem entende de arquitetura já sabe do que estou a falar. Então, 2.2. Eu quero que aqui tenha uma porta de 2,10 e 20, mas em média aí 2,10 já é um padrão muito bom. Uma largura de de 80 centímetros. Então vamos lá, fechamos aqui. Ok, temos a nossa esquadria aberta. Agora, o que eu preciso fazer? Venho aqui, dou um apagão aqui. Vamos lá. Já temos isso formado. Agora eu vou criar aqui um alicercezinho, um alicerce aparente nesse caso. Então vou vir aqui, vou pegar com a ferramenta linha, vou marcar isso, vamos aqui, marcar isso, vou dar um clique e pronto. Veio até para lá com afastamento eu puxo aqui para fora com 10 centímetros. Vamos supor que a nossa estrutura da parede é de 20, o nosso alicerce de 40 centímetros. Então sobra 10 para cada lado. Então ponto 1, enter. E olha que maravilha que o push pull pode fazer. Eu já puxei aqui 10 centímetros. Então ele automaticamente memoriza esse último puxão que eu fiz. Então toda vez que eu vier em uma face dar 2 cliques, vem aqui 2 e ele puxa automaticamente, memorizou e fez o último comando que eu digitei. Então sempre 2 cliques e ele automaticamente puxa. Isso facilita demais para, por exemplo, você tiver aí modelar um edifício, por exemplo, eu criei aqui 2 janelas ou algumas janelas aqui. Então, eu só vou precisar digitar, venho aqui, direciono uma vez. Ele já abriu a esquadria, depois só 2 cliques e ele cria aí automaticamente. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, porque eu não preciso disso. Ok. Pronto, agora que já temos aqui isto criado, eu vou dar um espacinho aqui que é o que eu estava mesmo para fazer, um toquezinho para a janela. Então eu vou subir aqui 1.60, 60 já satisfaz, aí vai ficar com 1.60, então vou dar 1.50 centímetros de altura da nossa janela. Aqui vou dar uma boneca de 40 e venho o comprimento da nossa janela de 1 metro. Dou um R aí, digitando. Ok? E mais uma vez vem que ele já memorizou 2 cliques e pronto. Abriu aí a nossa esquadria. Aqui já estou a mostrar normalmente os tempos. Aqui já estou a dar uma introdução básica para a modelagem, porque o projeto que vamos fazer é um projeto complexo. Então, eu quero que acompanhem estas aulas com atenção, porque lá tem certos comandos que eu simplesmente só vou passar, que aqui já estou a especificá-los, né? Então, bom. Pronto, já estamos a ver aqui. Normalmente estão a ver, né? A borrachinha, o atalho é de erase, que é apagar, nesse caso, apagar ou ocultar, algo do gênero. É para apagar, ou simplesmente você vem aqui e clica lá. Ele aparece, ok. Bom, feito isto, nós já temos aqui os atalhos básicos, né? Agora, durante as aulas, né, vamos lá desenvolver mais alguns, para o vídeo não ficar muito longo, bem que poderíamos ver sobre os atalhos desta abinha aqui, que é o baldinho de tinta, que ele tem vários atalhos fixos, várias configurações que podem ajudar bastante, principalmente para quem trabalha com renderização, vai lhe ajudar bastante aí na seleção dos materiais na tua viewport. Como podem ver, o modelo simplesmente aqui todo ele simplesinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, eu vou dar uma acelerada no vídeo para terminar só o modelinho aí, para verem como é que isso vai ficar normalmente no fim da modelagem. Então, bora lá.
Bom, pessoal, é isso aí. Terminei agora aqui. Como podem ver, só queria realçar mais alguma coisa sobre o comando de pintura, ou seja, do baldinho de tinta, que, por exemplo, se eu, por exemplo, não tenho uma textura, se eu quiser, por exemplo, mudar, né, este piso para um piso diferente, eu entro aqui no grupo, eu quero que tenha um piso diferente. Então, por exemplo, eu venho aqui on pisos. Eu quero mudar, por exemplo, para este. Bem, eu clico aqui, né? Ele mudou. Agora, se eu clicar no meu Shift, olha o que acontece. Dou um clique aqui, ele substitui todos os materiais que estão aqui aplicados com o mesmo material, ou seja, todas as faces que estão aplicadas com o mesmo material serão substituídas diretamente. Eu vou dar um Ctrl Z. Agora, se eu clicar Ctrl, ele substitui simplesmente todas as faces que estão conectadas a este material, ou seja, as faces que estão conectadas a este material, né? Vou dar um Ctrl Z, notam só. Se eu dar Shift, substitui até aí. Mas se eu dar um Ctrl Z, se eu dar simplesmente Ctrl, ele não vai substituir que está aí porque não está em contato direto com estas faces. Então, é mais ou menos isso aí. Aqui tinha que vir manualmente. Mas já que quero substituir tudo, então eu dou um Shift e substituo todo o meu material. Ok. Feito isto, por que eu quero aumentar um pouquinho essa escala? Porque o material está pequeno. Eu vou, por exemplo, botar aqui o ponto 7. Ok, perfeito. Está com um visual melhor. Bom, você, por exemplo, querer trocar de um material para outro. Em vez de que sair daqui, por exemplo, pegar mais o conta-gotas aqui para, por exemplo, começar a utilizar esse material, depois aplicar onde eu quero. Por exemplo, eu quero aplicá-lo aqui, por exemplo. Em vez de eu fazer isso, eu simplesmente, o que eu posso fazer? Vou dar um Ctrl Z aqui. Vou simplesmente pegar o meu baldinho e clicar Shift, a tecla Alt. Vem que ele já me dá o pinguinho aí do conta-gotas. Então, se eu clicar, por exemplo, em qualquer material aí, ele automaticamente já lê esse material. Se eu vier aí, aplicou esse. Então, se eu vier aqui, clico, ele aplica. Clico, e ele aplica. Então, é mais ou menos isso daí. O resto dos materiais que ficaram por não ser explicados, eu vou explicar mais ou menos aí como é que normalmente funciona e durante as aulas, nesse caso, de modelagem do projeto completo. E o resto, se ficou alguma dúvida aí, é só postarem aí nos comentários que eu vou dar lá uma olhada e responder aí para vocês. Ok, obrigado para quem acompanhou aí e até a próxima.